Começa agora. Pode ser. Bom, galera, hoje eu vim trazer para vocês um pouco mais sobre filas de mensagem e, mais especificamente, a biblioteca Celery, que permite que a gente utilize esse conceito dentro do Python. Daí, só para fazer uma pergunta, alguém que já utilizou filas, já procurou sobre filas? Levanta a mão. Botou uma galera, então. Então, mas antes de começar, só dando um clássico quem sou eu me chamo Yuri, eu estudo na USP, no curso de Sistemas de Informação, e trabalho hoje na Arado, que é uma startup voltada para o campo, que tem o objetivo principal de conectar produtores, ou seja, quem produz tomate, alface, etc., com restaurantes, mercados, etc. E bom, mas antes de começar a parte técnica, ou seja, começar a falar de consumer, broker, etc., a gente tem que pensar no que a gente vai utilizar filas, para que a gente quer o Celery, que problema isso resolve. E bom, vamos primeiro começar a pensar num cenário. Vamos pensar que uma pessoa de negócios da sua equipe, do seu time, da sua empresa, quer gerar um relatório. E esse relatório é pesado. Tipo, ele vai demorar muito tempo para ser gerado, seja porque ele faz vários joins, ou seja porque tem uma lógica muito difícil envolvida. Ou muitos dados também. Qual que pode ser uma solução para fazer isso? Bom, você pode pensar, simples. A gente cria uma tela, um gera relatório, com um botão, e quando clica nesse botão, faz uma request para o servidor, e com isso a gente chama o servidor, ele começa a processar, e no final, quando termina, manda o relatório para a pessoa, para o usuário que vai querer acessar esse relatório. Bom, basicamente é uma solução. Só que quando você clica no gerar o relatório, você vai mostrar para o usuário que vai esperar para ele guardar. E se for um relatório muito pesado, bom, vai estar aguarde. E se for muito pesado, vai demorar mais, vai demorar mais. E pode ser que seja tão pesado a sua tarefa que, bom, não vai dar certo, vai dar um timeout. O que significa que o seu servidor não conseguiu processar naquele tempo que ele tinha. E isso realmente acontece. Numa empresa antiga que eu trabalhei, já deu isso. A gente querer gerar um relatório de sei lá quantos usuários, que era bem complexo, e dar esse erro de timeout. E para isso a gente entra num outro tópico, que é a comunicação síncrona versus comunicação assíncrona. Então, nesse exemplo que eu dei de clicar no botão, chamar o servidor processa essa informação e retorna para você, isso a gente está utilizando a comunicação síncrona. Ou seja, você pede, ele processa e te manda na mesma hora. Porém, existe também a comunicação assíncrona, que é outro meio de você pede, o servidor vai processar isso em outro momento, por isso é assíncrono, e apenas te retorna que ele vai processar. Então, por exemplo, a comunicação assíncrona é, faz agora. Você, que está no seu computador, faz um pedido para o servidor, esse servidor vai começar a processar, seja um relatório, seja um login, seja recuperar a senha, e depois disso ele te retorna uma resposta. Normalmente, quando a gente faz uma aquisição HTTP, é isso. Porém, quando a gente vai para a comunicação assíncrona, eu vou fazer e depois eu te aviso. Que é nesse caso do relatório. Ao invés da gente, na mesma hora, falar, processar e enviar a resposta para ele, a gente fala, você pede para o servidor o relatório, e bom, eu coloquei aqui para fazer esse relatório. E depois que eu terminar esse relatório, terminar de gerar, eu te aviso. Seja por uma notificação ou seja por e-mail. Então, basicamente, o servidor vai falar, eu vou adicionar essa tarefa que você falou para mim fazer em uma fila e depois eu processo quando eu conseguir. Seja porque já tem outras coisas processando, ou seja porque o seu servidor está no limite, etc. Então, pensando já naquele problema que a gente teve da geração de relatório, como a gente pode utilizar esse conceito para atualizar aquele problema que não deu certo, utilizando uma requisição síncrona em um botão apenas, para utilizar agora numa solução que realmente vai funcionar? Bom, você pode continuar com a sua tela de gerar relatório, que você vai ter o seu botão aqui. Então, clique aqui. E ao invés de, na mesma hora, você gera o relatório na mesma requisição, você faz requisição para o servidor e fala que, eu vou iniciar o processo e quando eu terminar eu te aviso, eu te mando e-mail. Isso é uma boa forma de conseguir tanto
trabalhar com situações que pode dar erro, tanto situações que vai demorar muito, como no caso desse relatório. Mas, além disso, além de tarefas demoradas, quais os problemas a gente consegue resolver com filas, com comunicação assíncrona? Bom, basicamente o seu servidor principal, não precisa processar tudo. Então, tipo, ao invés do seu servidor que está tratando logins, que está tratando recuperar senha, que está tratando outras informações, ao invés de tu pegar um relatório que vai ser muito pesado e dar para ele trabalhar, ao invés disso, ele pode pegar essas tarefas mais pesadas e dar para outros servidores menores, outros workers, no caso. Então, o servidor maior pode dizer, processem essas tarefas. E caso essas tarefas falhem, você pode basicamente reprocessar. Então, eu tinha essas tarefas aqui, só que uma falhou. Beleza, beleza. Eu vou colocar de volta aqui e em outro momento eu trabalho nela. Seja porque deu um erro externo, sei lá, tu está chamando uma API nessa sua tarefa, ou porque tem um bug e você depois vai corrigir, mas não quer perder essa tarefa de vista. E a gente pode escalar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está trabalhando com uma startup e em algum momento, sei lá, um evento como a Black Friday, e basicamente a gente pode escalar com base nisso. Então, antes era 5 mensagens, 5 tarefas que você tinha que fazer. Você pode receber mais tarefas e com base em mais tarefas, você pode escalar esses servidores. Então, ao invés de ter apenas 2 servidores que vão processar essas tarefas, você aumenta a capacidade. Tipo, dá para fazer isso muito com Kubernetes. Eu, não mexi, mas na empresa que eu trabalho, a gente usa Kubernetes para fazer essa escala. E tanto escala para mais servidores para processar mais tarefas, tanto o contrário. A gente pode, ao invés de ter 2 servidores, caso caia o número de tarefas, a gente pode basicamente inverter. Então, se precisava de 2, mantém 2. Se tem menos tarefas, pode diminuir e coloca só 1, por exemplo. O que reduz tanto o custo, tanto simplifica a nossa arquitetura. E também, ao invés de usar cron jobs, a gente pode utilizar o Celery e também filas para criar tarefas periódicas. Então, a gente coloca algumas tarefas para, sei lá, segunda. Ou roda a cada 10 minutos, ou roda a cada 1 hora. Também é uma forma. E também a gente pode utilizar para sincronizar sistemas. Então, a gente tem... Opa. Boa. Então, por exemplo, a gente tem 2 sistemas diferentes. Como eu vou explicar depois como a gente utiliza na minha empresa. Mas, por exemplo, você tem um sistema em um lugar e o seu sistema em outro. Você, ao invés de fazer uma requisição síncrona para esse outro sistema, você pode basicamente utilizar filas para fazer esse intercâmbio de informações. E além desse exemplo aqui de relatório que eu dei, existem outros exemplos de comunicação assíncrona? Uma delas pode ser a AWS, que quando você inicia alguma instância, seja um EC2, seja outra instância, a AWS ela fala que foi criada, porém, ela não criou realmente um EC2 naquele momento. Ela criou, só que está pendente. O S2 não foi executado e está rodando. Tu vai ter que esperar ainda. Então, esse é um exemplo de comunicação assíncrona na AWS. E também o YouTube também vai processar, quando você faz um upload no YouTube do seu vídeo, bom, ele não vai pegar aquele arquivo e vai ser utilizado no YouTube. Ele vai ter que processar isso. Então, ele vai ter que processar, legendar, gerar thumbnail. E para esses casos, como é uma tarefa muito árdua, a gente pode utilizar de filas para conseguir fazer essa divisão de tarefas. Então, manda uma tarefa para um servidor de processar o vídeo e gerar novas qualidades, e manda outra tarefa para outro servidor, que pode ter uma capacidade menor por não ter necessidade, para legendar ele. Isso também é uma outra forma da gente utilizar a comunicação assíncrona. E até mesmo a gente pode utilizar isso em sites não tão grandes, como no envio de e-mails. Então, por exemplo, você pode ter no seu site um lugar onde você coloca o seu e-mail e a pessoa se inscreve, como se fosse uma newsletter. Só que pode haver erros nessa forma de a pessoa se inscreve, manda uma requisição e na mesma requisição você faz a chamada para enviar o e-mail. Isso porque, quando você coloca o seu e-mail e envia, você vai ter que chamar um servidor que vai enviar esse e-mail.
E pode ser que isso falhe. Basicamente, sei lá, por conexão, etc. Ou demore muito para enviar um e-mail. E com isso, se demorar muito, o usuário pode fechar a aba e acabou. Ou pode dar o erro e acabou a requisição e falhou. Então, uma outra forma seria você coloca o seu e-mail, clica em se inscrever e manda essa tarefa de enviar o e-mail para outra fila, para uma fila, e depois você processa depois esse envio. Que daí você pode tratar se falhar, se não falhou, e você já retorna para o usuário que esse e-mail vai chegar. Então, quando você, por exemplo, vai recuperar uma senha, o e-mail não chega na mesma hora. O site diz, a gente vai enviar esse e-mail e vai chegar em alguns minutos. E é por causa disso. Porque normalmente eles vão utilizar alguma fila, alguma coisa assim. E bom, espera. Bora ver agora a parte do Celery em si, que é a biblioteca do Python que a gente vai utilizar para trabalhar com tarefas de forma a utilizar filas. Mas primeiro, o que é o Celery? Como eu falei, o Celery é uma biblioteca da gente conseguir utilizar filas e tarefas utilizando Python. Ele foi escrito em Python, só que também você pode utilizar em Node, PHP e outras linguagens. E como que funciona por trás do Celery? Basicamente, a gente vai ter o nosso producer, que vai se conectar a algum broker, e depois disso, o broker vai enviar para o consumer. Então, tipo, é um servidor que vai produzir a mensagem, vai enviar para uma fila de mensagens, que daí vai armazenar, vai ver tipo, qual mensagem, qual tarefa deve ser enviada para o consumer, que é o servidor que vai processar essas informações. E para isso, a gente vai precisar de uma coisa chamada broker, que é quem vai fazer essa gestão e o armazenamento das tarefas. Que pode ser tanto Redis, que é um banco de dados não relacional, em memória, o AmazonSQS, que é para filas realmente, que é da Amazon, ou o RabbitMQ, que também é uma opção open source de filas. Qualquer um desses três aqui vai funcionar. O Celery diz que o mais recomendado é o RabbitMQ, mas os três funcionam. Então, por exemplo, para fazer uma task simples no Celery, é basicamente isso. Você importa o Celery, cria o app do Celery com o broker, colocando a URL dele. E a gente usa o declarator app.task e instancia a função. Então, def add xy return x mais y. Então, é basicamente isso para criar uma tarefa. E a gente também pode criar uma tarefa, como eu disse. Caso falhe, a gente pode tentar de novo rodar essa tarefa. E para isso, a gente utiliza o retry, que é a gente passa outros parâmetros, que é o bin true, o max retries, que seria quantas vezes a gente quer que o servidor tente novamente rodar aquilo. A gente também pode colocar o nome da tarefa. E se quiser, a gente também pode colocar um outro parâmetro que eu não coloquei aqui, mas também é possível, que é o tempo de diferença entre um retry e outro. Então, falhou uma vez, espera 3 minutos antes de tentar de novo. Porque pode ser um erro do servidor, ou pode ser que a gente chamou várias vezes a mesma API. Então é melhor dar esse tempo entre um retry e outro. Então aqui está dando um exception. E quando dá um exception, eu falo para dar um retry com countdown, que seria também um delayzinho. E para chamar alguma tarefa de forma síncrona é bastante simples. A gente basicamente chama essa task que eu criei, que é o edge.delay, e a gente passa os parâmetros. Então, quando eu der esse delay, ele vai chamar de forma síncrona, vai mandar para a fila e vai rodar de forma síncrona. E bom, eu fiz um exemplo aqui, então eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de uma API bastante simples. Tipo, eu criei uma API nova aqui usando o FastAPI com 3 endpoints, com foco em criar um relatório. Fake, no caso, mas um relatório. Um desses endpoints, ele é síncrono, outro é assíncrono e outro é o relatório que vai falhar. Esse primeiro endpoint seria o relatório, o primeiro exemplo, que seria clicar num botão, ele executa gerando o relatório na hora e depois mostrando para o usuário. Então, eu vou executar aqui. E como eu falei, caso seja uma requisição muito pesada, vai demorar tempo. E caso seja muito pesada, talvez dê timeout. Só que eu não coloquei um timeout aqui. Então vai rodar,
Rodar. Rodar. E aí, pronto. Como foi síncrono, ele vai retornar aqui o resultado na hora. Então, ID, name, relatório, descrição. Já quando a gente trabalha com assíncrono, a gente tem uma coisa diferente, como eu falei para vocês. A gente pode dar um try, execute, e já retornou alguma coisa. Retornou que o relatório está sendo criado. E que eu vou receber um e-mail depois de ser criado. Eu não implementei e-mail, mas pode ser uma forma de avisar o usuário que o relatório terminou de ser executado. Então, estou usando o Flower aqui, que é um visualizador de tarefas que estão sendo executadas. E eu coloquei essa tarefa de gerar o relatório e essa tarefa foi iniciada, como pode ser visto aqui. E como eu já tinha rodado outras tarefas semelhantes, também aparece nessa lista. Então, essa tarefa foi iniciada. E, bom, como eu fiquei falando aqui, ela já foi executada e já deu sucesso, gerando relatório aqui. No caso, eu só gerei o relatório, mas, tipo, caso você fosse usar realmente isso em produção, fosse realmente utilizar como algo verdadeiro e não só como teste, você normalmente pegaria essa informação do relatório, mandaria um e-mail para o usuário ou adicionaria no banco de dados. E, bom, esse foi o resultado. Então, a gente também tem essas informações dessa tarefa, como quando foi recebida, quando foi iniciada, quando deu sucesso e o número de tentativas para dar certo. No caso, foram 0, já que funcionou de primeira. Vou voltar aqui para tasks. E o terceiro endpoint, como eu falei, é um endpoint que eu vou gerar um relatório que vai falhar. Então, vamos lá. Quando eu clicar em executar, vai falar que ele está sendo criado, porque eu estou criando de maneira assíncrona. E quando eu voltar aqui para as tarefas, já deu um retry aqui, que significa que falhou e está iniciando de novo a tarefa. Então, deu start de novo. Falhou novamente. Então, foram 2 tentativas. E está iniciando de novo para tentar ver se deu certo. Tentar novamente gerar o relatório. E quando ele não gera, ele dá um status de failure. Ou seja, falhou. Então, deu essa exception, que não foi possível utilizar essa tarefa, fazer essa tarefa funcionar, mesmo com 2 tentativas. E também vai mostrar o erro do porquê. E, bom, isso é legal porque se a pessoa tivesse tentado gerar um relatório de forma assíncrona, ou seja, clicasse no botão e geraria na hora para o usuário, daria um erro e mostraria para o usuário. Porém, como a gente está usando de forma assíncrona, a gente pode guardar essas tarefas que não funcionaram e no futuro reprocessar, ver se deu algum bug do porquê não funcionou, se deu algum problema. E como a gente vai guardar essas informações, a gente pode analisar e depois rodar essas tarefas de novo, fazendo com que, ao invés do usuário ir lá novamente e clicar em gerar o relatório depois da nossa correção, a gente já corrija e já execute e já chega para o usuário, sem ele precisar clicar em mais nada. E agora eu vou mostrar um pouco mais do código, de como ficou esse projetinho aqui, que é bem simples. Então, tipo, uma das vantagens do Celery, comparado a outras bibliotecas, a outras formas, é que ele é bastante simples de ser entendido e de ser implementado. Então, por exemplo, só deixa eu aumentar o tamanho aqui. Eu basicamente criei, utilizando o Fast API, uma API com os endpoints, um get ali só para dizer olá, e os outros 3 endpoints. Basicamente, primeiro eu estou fazendo de forma síncrona, então eu estou criando o report com outra função e retornando o report para o usuário, o que você faria numa requisição síncrona. Depois, nesse outro endpoint, que foi o segundo que eu rodei, que é uma função assíncrona, eu estou chamando uma tarefa, como eu mostrei no outro exemplo, que a gente utiliza ponto delay para isso, e retorno para o usuário que esse relatório está sendo gerado e depois eu envio por e-mail para ele. No caso, não enviei, mas é uma alternativa. E o último endpoint é um outro que é o fail report, só para testar e mostrar para vocês como funciona o retry. Oi. Se o seu broker, seu web, não tivesse de pé, o delay tinha dado problema e eu teria retornado 500 para o usuário, correto? Sim. Sim. Então, tipo, se ele mandou essa mensagem para o usuário,
fila do web. Já está no queue e tudo certinho. Tipo, outra coisa que eu não falei, mas caso você também pode utilizar mais de um broker, pelo que eu vi na documentação do Celery, para tipo ter essa redundância também ou escalabilidade. Então, nesse último aqui, como eu falei, eu vou gerar uma tarefa que vai falhar só para mostrar para vocês como funciona o retry. E também retorne para o usuário que o relatório está sendo criado e depois vai chegar o e-mail. E bom, entrando um pouco mais nas outras funções, esse de Create Report eu só criei uma função dummy para dar um sleep de 20 segundos e gerar um relatório aleatório. E a função de criar um relatório que falha, eu só dei um sleep de 5 segundos e gerei uma exception, como se eu simulasse um erro. Mas a parte legal aqui vem na task em si. Então, aqui no arquivo de tasks, eu instanciei essas duas tasks, que a primeira é de criar o report. Então, como eu mostrei para vocês, um exemplo de uma task simples. Eu usei o decorator do salary.task, criei uma função normal, o report create report e o return report.dict. Por isso a gente conseguiu ver no Flower esse retorno. E na segunda função, o create fail report task, que eu chamei essa função de failed para realmente só simular o retry. Então, quando cair numa exception, ele vai dar um retry. E aqui eu coloquei outras informações, que o máximo de tentativas são 2, e o delay entre um retry e outro é de 5 segundos. E aqui também o arquivo do Celery, que eu crio o app do Celery, que é só passar o broker, o backend e o nome do app. Então é bastante simples aqui. Tipo, para implementar o Celery é bastante simples. Então essa é uma das principais vantagens dele. Tu não precisa ter um conhecimento avançado para isso. E é bastante simples de implementar. E Qual a diferença desse delay para o apply task ali? Que eu acho que eu perdi. oi, cadê? Apply é 5, né? 29 a 21. Ah, tá, boa. Isso são coisas do server, é porque você usou o decorator. Ah, tá, aqui o delay e o apply sync, tipo, ele vai funcionar para a mesma coisa. Tipo, o apply sync você consegue passar algumas informações extras. Tipo, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Então, por exemplo, apply sync você pode colocar um countdown para, tipo, só rodar essa função depois de um certo tempo. Mas, como eu coloquei aqui, é a mesma coisa. Apply Sync é aquilo que você comentou também, de eu posso colocar para rodar toda segunda-feira. Ah, não, isso é outra coisa, isso é outra coisa, isso é outra coisa. O apply sync é como se fosse uma função, tipo, que é o delay, que vai chamar a tarefa, só que você pode passar, tipo, por exemplo, um countdown aqui, para tipo, demorar tipo, mais tempo para rodar a tarefa. O fato de você ter usado as duas diferentes em lugares diferentes Não, não. nada a ver com Nada a ver. Uhum. poderia ser delay nos dois. Uhum. Sim, sim. E aqui, só para dar outra informação, eu usei o Docker para instanciar tudo, só de fato curioso, utilizando Redis como broker, e o Flower para eu conseguir ver as tarefas. Deixa eu voltar agora pro slide. E bom, como eu falei aqui na Arado, que é a empresa que eu trabalho, a gente usa bastante filas e o Celery, realmente de maneira prática, em várias coisas. E uma delas é a comunicação com a VTEX. Não sei se alguém de vocês já conhece a VTEX, mas basicamente a VTEX é uma empresa que fornece e-commerce e que a gente precisa conectar os nossos dados, ou seja, o nosso sistema interno, seja os produtos, seja as vendas, sejam, sei lá, os nossos clientes, a nossa lista de clientes, com a VTEX. Porque tipo, não faz muito sentido a gente ter dois sistemas separados e a gente precisa atualizar um na mão. Então, para isso, a gente utiliza as filas para ter essa sincronização. Então, a gente adicionou um novo produto, tem que aparecer lá. A gente atualizou um preço, tem que aparecer lá. Um cliente novo fez cadastro no nosso e-commerce da VTEX, tem que aparecer para a gente. Então, por isso, a gente consegue fazer essa comunicação utilizando o Celery. Mas por quê? Por que a gente não chama direto a API da VTEX e adiciona um produto quando a gente cria um produto no nosso sistema? Bom, basicamente, por uma razão. Pode ser que quando a gente adicione um produto, falhe a comunicação com a VTEX e não seja criado lá. E quando isso acontece, a gente vai ter que retornar um erro para o usuário.
Então, tipo, não conseguimos adicionar esse produto porque a gente não teve conexão com a VTEX. Mas como eu disse para vocês, a gente pode meio que quebrar barreiras. Então, a gente pode adicionar no nosso sistema, adicionar uma tarefa para adicionar esse produto na VTEX e mostrar para o usuário que foi adicionado no sistema. Então, a gente adiciona no nosso sistema e depois a gente processa isso para adicionar na VTEX. Isso é bom porque a gente não precisa que o usuário espere ser adicionado em outro lugar. E caso falhe essa adição, a gente pode processar depois, sei lá, porque caiu o servidor e o usuário não precisa esperar a VTEX voltar ao ar para adicionar novamente. Então, tipo, a gente pode atualizar tanto pela essa parte humana, então quando a pessoa vai lá e adiciona um produto mesmo, ou por meio de jobs periódicos. Então, todo dia atualiza um preço. A gente pode chamar uma tarefa que todo dia vai atualizar o preço lá na VTEX quando atualiza para a gente. E como eu disse, a gente pode permitir erros. Então, pode ser que na VTEX ocorra uma venda pelo e-commerce e a gente não quer perder essa venda. Porque, sei lá, a pessoa compra 100 quilos de tomate e quando ela vai finalizar, ela recebe um erro que não foi possível sincronizar com a gente. Isso não faz muito sentido, porque a gente vai perder a venda e a gente vai ter que esperar o usuário... o usuário vai ter que esperar o nosso servidor voltar para tentar novamente comprar. Isso não é legal. Então, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode comprar, essa venda vai chamar uma nova tarefa e se ela falhar, a venda já foi feita. A gente só vai precisar resolver esse problema da venda que não foi sincronizada com a gente. Então a gente evita que, sei lá, a gente perca uma venda. Porque no final a gente pode tentar sempre depois. E como eu disse, a gente pode evitar retrabalho. Então, uma pessoa foi lá comprar um produto de um produtor e quando ela foi subir no sistema, deu erro. Bom, se for de uma forma síncrona, aí ele vai ter que anotar o produto que ele comprou e depois tentar subir novamente no nosso sistema. Igual no caso da compra, isso também se aplica. Ele pode ir lá no aplicativo, adicionar a venda e a gente vai criar uma tarefa para isso. E caso dê erro, ele não vai precisar novamente ir lá e clicar no aplicativo e adicionar. Ele pode, basicamente, só adicionar, vai entrar na fila. Se essa tarefa de criar a compra falha, a gente vai se importar com isso. Não vai ser a pessoa que vai lá e vai ter o retrabalho de abrir o aplicativo, colocar as informações de compra novamente e executar. Porém, há coisas que não fazem sentido a gente utilizar filas. Então, por exemplo, a gente também tem do nosso lado um sistema de compra por WhatsApp, onde a pessoa que vai comprar o restaurante manda uma mensagem para a gente e, a partir disso, a gente faz uma venda do nosso sistema. Então, tipo, não é a pessoa que vai no e-commerce e compra e quer comprar na hora. Ele vai enviar para a gente vai fazer isso com um dos nossos atendentes. Então, não faz muito sentido sincronizar uma venda só do nosso lado. Então, a gente pode, por exemplo, dar erro para o usuário quando é um atendente nosso, porque ele não tem pressa para comprar. E quando acontece isso, a gente corrige na hora e o atendente retorna a venda e termina ela. Então, sei lá, tem outros casos também, tipo login. Você não vai querer retornar para o usuário um e-mail falando que ele está logado. Então, há casos que não fazem sentido utilizar filas, nem comunicação assíncrona. E além disso, aqui na Arado, a gente também utiliza algumas automatizações. Então, por exemplo, quando uma tarefa ela falha, sei lá, 3 vezes e ela já deu failure, basicamente a gente manda para outra fila, que são tarefas mortas, chamado de dead or let queue. E com base nisso, quando dá um erro, a gente já automatiza com um linear, que é como se fosse um gira que a gente utiliza, e ele automaticamente já assigna para alguém resolver esse erro. Então, a gente não vai precisar que o usuário vai lá, acontece um erro com ele e ele vai ter que avisar a gente. Quando dá um caso desses erros com fila, a própria fila, a própria automatização nossa vai dar conta de avisar a gente e já criar uma tarefa para que a gente resolva isso. Bom, e concluindo aqui, as filas são muito boas para cortar caminho. Então, por que a gente vai querer processar agora uma tarefa que vai demorar? Ou por que a gente vai querer processar alguma tarefa que pode falhar? A gente pode processar depois.
Então, se o usuário quer assinar nossa newsletter, é só informar o e-mail e a gente processa o envio de e-mail para você depois. Fica tranquilo. E se der erro nessa tarefa, nesse envio, a gente tenta novamente. Não enviou e-mail? A gente tenta novamente depois. Era bug? A gente vê que deu bug, a gente corrige e tenta novamente rodar essa tarefa. Mas também não é bala de prata. Então, como eu falei, tu não vai querer utilizar um login de forma assíncrona. Tu não vai querer avisar o usuário que o login deu certo. Tu vai querer avisar o usuário que deu certo naquela hora mesmo. Ou sei lá, tu quer acessar notas as tuas notas no sistema da tua faculdade. Tu vai querer pegar aquelas informações na hora. Não vai querer que, sei lá, clicar no botão e ele te venha por e-mail. E como recomendações finais, eu tenho 3 recomendações aqui. Que a primeira é do ByteByteGo, não sei se vocês conhecem, que basicamente é um canal no YouTube, mas também tem um site, vários artigos, que fala bastante sobre arquitetura de sistemas. Tanto sobre filas, tanto sobre outros conceitos, como load balancer, etc. Mais sobre o Celery, eu recomendo bastante a recomendação do Celery mesmo. Então, se você quer aplicar Celery, procure a sua recomendação deles. Vai ter um monte de informação falando como você pode executar, todos os parâmetros, vai falar sobre o apply sync, delay, etc. E como última recomendação, eu quero recomendar o Geeks for Geeks, que provavelmente vocês já usaram, não sei, que basicamente une muito conteúdo sobre computação. Seja de algoritmo, seja de arquitetura, seja de qualquer coisa. Vou até entrar aqui para vocês verem que se vocês procurarem Geeks for Geeks, Message Queue, tem basicamente um conteúdo imenso aqui que não daria tempo de passar em uma palestra só. Então, explicando exatamente o que é o Message Queue e Deadload Queue, como implementar em C++ e etc. Então, é um conteúdo bastante vasto. Eu recomendo bastante vocês darem uma olhada. E bom, é isso. Obrigadão, galera. Se tiver alguma pergunta, eu tô aqui. Cara, eu tenho uma pergunta. Eu tenho, a arquitetura que a gente fez lá na empresa para Data Lake é errada, tá? Tipo assim, ignora o que a gente fez, assim, mas o que eu tive que usar foi porque cada cliente tem o seu banco de dados, tá? Beleza? E aí eu precisava ir lá acessar o banco de dados do cara para coletar alguns dados para jogar no Data Lake, em vez de usar outras ferramentas dentro da AWS. E a gente, uma das soluções que seria usar fila, né? Para a gente poder, tipo, não sobrecarregar o banco. Construo todas as queries, né? Pego todos os endereços de banco, jogo nas filas e ele vai. Isso aqui. Seria ideal fazer isso, né? Usar fila. Sim, é uma alternativa, mas para a parte de engenharia de dados. Puder repetir a pergunta dele, que não está saindo na gravação. Se alguém quiser assistir depois gravado, não vai ter a pergunta. Ah, beleza. A pergunta é sobre acessar diversos bancos de dados para coletar dados de uma vez. Repetir no microfone. Você repetir. Depois eu ligo o microfone para você. Ah, tá. Ah, pera, como assim? Tá. Não, eu vou repetir para ele falar. Ah, tá. Ah, tá. Na hora da resposta, você já faz a pergunta. Você está perguntando isso. Aí você já responde. Ah, tá, beleza, beleza. Então, você quer que eu repita? Não, ele tem que repetir a sua pergunta. Não, sim. Tô vendo se ele quer que eu repita. Assim. Ah, tá. Ah, não precisa, não precisa. A pergunta dele foi sobre utilizar filas pro caso dele, que é, tipo, conectar com vários bancos de dados, certo? Então, tipo, é uma alternativa utilizar as filas para isso, mas para engenharia de dados, provavelmente tem algumas outras soluções. Então, é bom dar uma olhada mais geral, assim, mas filas realmente é uma opção. Tem ali também. A minha pergunta é, na mensageria você pode passar argumentos, como você mostrou lá na função de somar. É aconselhável passar qualquer coisa de argumento? Por exemplo, poderia passar o bytes de um PDF, o bytes de um vídeo. Qual que seria aconselhável? Quais argumentos você pode passar ou não? No caso do YouTube que você citou,
que eu teria uma tarefa para traduzir o vídeo. A função que eu passaria o vídeo, eu passaria o link para o banco de dados para ele baixar o vídeo. Entendi. O que aconselhar passar como argumento nas tarefas? A pergunta dele foi sobre argumentos. Então, tipo, quais argumentos a gente pode passar para uma tarefa? Então, por exemplo, na questão do YouTube que ele perguntou, será que a gente tem que passar o vídeo ou a gente passa o link do vídeo para a tarefa? Bom, a gente pode passar qualquer coisa, mas não é aconselhável passar um vídeo inteiro. Então, tipo, numa requisição, HTTP, por exemplo. Então, não passa o vídeo inteiro. Tu, provavelmente, no caso de vídeos, tu vai upar no S3 da AWS, por exemplo, e depois você passa essa URL e ele vai processar depois. Então, eu vejo isso como uma melhor solução do que passar um vídeo inteiro, um PDF inteiro. Então, o aconselhar sempre passar a estrutura simples, né? String, dicionário, coisa simples na função, né? Ele perguntou aqui sobre qual a melhor forma de passar. Tipo, se é melhor passar string, se passar dict, se é passar essa estrutura mais simples. Eu recomendaria, por ser tipo, até mais fácil de ler depois, da manutenção, do que passar uma estrutura gigantesca, assim. É o broker que chama o consumer ou é o consumer que acessa o broker para ver se tem tarefa para fazer? Boa. Ele perguntou aqui sobre a questão do broker. Deixa eu voltar aqui. Se é o consumer que se conecta ao broker, ou o broker que manda mensagem. Basicamente, o producer é um servidor que vai produzir a mensagem e vai mandar essa mensagem, que vai ser a nossa tarefa, para o broker. E esse broker vai fazer o armazenamento dessas tarefas. Então, tipo, vai guardar as tarefas que vão ser chamadas, vão ser executadas, e que também vão... Ele também vai ver quais tarefas devem ser executadas e vai, então, passar para o consumer, que então vai executar. Então, tipo, é o broker que envia para o consumer. E como que é essa interface? Isso eu não tenho muita certeza de como funciona por trás mesmo, mas aqui nesse resource que eu mostrei para vocês, deve ter alguma coisa aqui depois, que eu posso dar uma olhada depois se te responder. Geralmente o consumer, você aponta para... Eu implementei com o Rabbit, né? Então o Rabbit ele tem a biblioteca, e aí você faz lá o producer, e ele joga lá pro Rabbit, e aí você tem o consumer. No consumer você aponta qual que é, por exemplo, o que ele tem que fazer. Então o consumer ele já sabe qual fila ele tem que ficar ouvindo. Então, você roda o script e aí ele vai ficar lá rodando. E aí ele vai ficar ouvindo aquela fila lá. E aí você já aponta qual que é a função que ele tem que fazer em cima das mensagens que ele vai começar a consumir daquela fila. E aí pode acontecer de tipo assim, tem determinadas mensagens aqui que não me interessam. E aí ele joga fora. E vai consumindo as outras. E aí você não precisa ficar com a fila, tipo, tem uma mensagem lá que eu não me interessa e deixo na fila. E aí aquela fila vai ficar gigante e aí depois você vai ter problema. Você pode jogar fora ela. Então, o Rabbit foi desse jeito que a gente implementou. Eu vou implementar isso aí. Boa, boa. Também falando um pouco mais sobre o brokers, ele falou sobre o RabbitMQ, mas também tem outros brokers que você pode utilizar com o Celery. Deixa eu dar uma olhada aqui na documentação que eu recomendei, inclusive. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, brokers. Dá para usar o RabbitMQ, que é o mais recomendado. O Redis, o AmosQS, também tem o Zookeeper. Porém, tem outros brokers que não estão aqui, mas que também existem. Tipo, tem da GCP, tem o Kafka, e tem outros brokers assim que você pode utilizar. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que é isso. Tem 5 minutos, se ninguém mais tiver uma pergunta, pode encerrar logo. Acho que não tem mais nenhuma. Acho que dá pra pegar o coffee. Vamos. Valeu, galera.